Na postagem anterior a esta, que eu falava sobre corpo naturalmente natural e as possibilidades humanas de desenvolver o seu físico e a sua mente de acordo com as suas disponibilidades genéticas, ela acabou por ser, por alguns, deturpada. Porque eu mencionava que na década de 40, os atletas não tinham à sua disposição os esteroides anabólicos, tampouco outras drogas. E o treino era baseado em esforço pessoal, consistência e a alimentação que se conhecia até aquela época. Aí veio alguém e disse, não, mas os esteroides existem desde 1935. Sim, os esteroides foram sintetizados pela primeira vez em 1935 na Alemanha. Mas veja você, na Alemanha, uma Alemanha à beira de uma segunda grande guerra mundial, obviamente que descobertas em química, em ciência, simplesmente os alemães não estavam colocando o estoque sintetizado de testosterona e enviado para Nova York e para a Califórnia para que fossem utilizados pelos fisiculturistas da época, né? Ainda mais numa era em que as viagens transatlânticas eram morosas e não existia um meio de comunicação tão eficientes como nós temos hoje, né? Então parece que o indivíduo ainda permanece com a ideia de que existe alguém fazendo algo que seja algo secreto ou ilícito para conquistar o seu físico. Não. Aqueles indivíduos da postagem, como John Grimmett, Greg Park e os outros rapazes que estão ali, Steve Reeves, não tinham acesso a esteroides anabólicos. O primeiro registro de utilização de esteroides anabólicos por parte de atletas de fisiculturismo data da década de 1960, bem depois do término da Segunda Grande Guerra Mundial. Nós ficamos anos em guerra e, obviamente, durante esse tempo, ninguém estava lá muito preocupado em crescer montanhas de massa muscular, mas sim manter a sua subsistência e, quem sabe, vencer uma guerra e manter-se vivo, né? Então, é isso. Tem gente que ainda fica tentando arrumar desculpas para aquilo que não consegue alcançar. Então, eu repito, quando eu disse também que você deve treinar pelo menos por 3 anos, de forma natural, explorando o treino, explorando ótimas técnicas de dieta, para verificar se os seus ventres musculares cresceram para se parecer com o ventre muscular de um fisiculturista, vamos dividir aí em categorias, treinar consistentemente. Aí uma pessoa, inclusive, me perguntou, se eu treino um ano, outro ano eu não treino, eu paro. É óbvio que não, né? Então você tem que treinar consistentemente. Agora, um fator muito importante a ser observado, que muitas pessoas não conseguem compreender ou manipular em suas mentes, é que quanto mais próximo do início, maiores, mais volumosos são os seus ganhos. Porque você começa a desenvolver uma habilidade, um treinamento, começa a acionar a sua massa muscular como nunca havia sido acionada antes. Aí você começa a promover estímulos para a hipertrofia, para a hiperplasia e outras teorias sobre o crescimento muscular, algumas muito bem aceitas nos dias de hoje, mas que há poucas décadas atrás eram apenas teorias. Assim sendo, no início, a magnitude dos ganhos é maior. Quanto mais longe do início você estiver, mais sutis serão esses ganhos. É aí que muitas pessoas se desanimam,
Ah, eu obtive ótimos ganhos nos primeiros meses, no primeiro ano de treinamento. Aí começa a observar que esses ganhos não são no mesmo montante do que no início. Então coloca isso em mente. Inicie o seu programa de forma progressiva, gradual, graduação de carga, graduação do próprio volume total de treinamento, para que você tenha ganhos consistentes, para que você não se machuque. Mas mantenha em mente que quanto mais longe você estiver de um treinamento consistente, mais sutis serão os ganhos. Por exemplo, o professor passou faz tempo dos 60 anos de idade e há mais de 10 anos ou 15 eu não tenho ganho de massa muscular nenhum. O melhor que eu posso fazer é manter a massa muscular conquistada ao longo de décadas de treinamento. E eu acho que eu venho me mantendo muito bem. Não tenho intenção nenhuma de aumentar o volume da massa muscular, mesmo porque na minha idade não é algo favorável para o meu sistema cardiorrespiratório. Porém, eu continuo treinando com a maior intensidade que eu posso, mesmo sabendo que eu não terei ganhos de massa muscular, que eu estarei no máximo mantendo a massa muscular e eu vou continuar a manter até quando eu puder, conquistada ao longo de anos de treinamento. E eu me lembro muito bem, quando eu comecei a treinar mais consistentemente com musculação, eu percebi que o meu corpo começou a aumentar. Passado alguns anos, não existia mais um aumento expressivo da massa muscular, tá? Assim sendo, se você está pensando em fazer uso de farmacológicos, e sempre aparece nessas postagens pessoas viciadas, pessoas mal intencionadas, para tentar convencer as pessoas que elas devem fazer, que sem o qual não, e coisas desse tipo. Na minha ideia, são pessoas interessadas não em atazanar a vida dos outros, elas estão interessadas em ganhar alguma coisa. Muito provavelmente são pessoas que se beneficiam da comercialização por debaixo dos panos dessas drogas sintetizadas, sabe lá onde. Portanto, você que tem consciência, você que quer promover ganhos os mais naturais possível, você que se preocupa com a manutenção da sua saúde, então você preste atenção, manipule as melhores variáveis do treino que você puder e tenha paciência, sabendo que quanto mais longe do início, mais sutis serão os ganhos. E muitas vezes tem algo muito importante, que é na sutileza é que você vence. Tá bom? Forte abraço para vocês.